Olá, bom dia. Começa agora o Fórum 11h30, neste sábado, 3 de outubro de 2020. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Roy, que tal? Pois é, e hoje a edição excepcionalmente gravada e a gente vai bater um papo com o médico infectologista Marcos Caseiro, que vai falar com a gente sobre como está a pandemia, em que estágio estamos nessa semana que o mundo completou 1 milhão de mortos pela Covid-19. O Brasil começa aí a apresentar dados de melhora, de queda no número de mortes, mas será que é bem assim, é bem isso? Vamos conversar então com o Marcos Caseiro sobre o coronavírus, como estamos? Olá, Caseiro, tudo bem? Tudo bem, meninos, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês, prazer estar com todos os nossos ouvintes. Vamos conversar um pouquinho aí sobre os aspectos gerais dessa doença terrível, né? Caseiro, eu vou começar pelo fim já. Na última entrevista, você falou para a gente, é a chinesa. Eu aposto que é a chinesa. Vai ser a chinesa. E agora está todo mundo falando. Quando você falou, ninguém estava dizendo que era chinesa. Não é. E olha, é uma pena que nós não tivemos oportunidade de fazer uma entrevista. Essa convicção já era bem anterior àquele dia, que foi... Cravei, você viu? Hoje está no jornal, não sei se vocês viram, é que dia 15... Aliás, é aniversário da minha mulher, 15 de dezembro, o meu é dia 14, eles começam a vacinação aqui em São Paulo. Não sei se você viu essa informação. Eu vi. 15 de dezembro começa a vacinação. O raciocínio é simples, foi o que eu falei aquele dia, está gravado, nós documentamos. Aliás, deu uma grande repercussão aquele negócio lá, você não tem nem ideia, né? Inclusive para a mídia local aqui. Porque a coisa é matemática, os caras não inventaram, eles foram no óbvio. Como funcionam as outras vacinas? Vamos fazer igual. Essa de Oxford é invenção nova, a própria russa também, quer dizer, é um modelo legal, mas que, obviamente, você precisa mais tempo para ver efeito adverso. Tal. Então, é bem legal. Eu acho que essa vacina, só precisamos ver o quanto que ela protege efetivamente. Esse dado a gente não tem. Mas, certamente, é mais de 50%, né? Mais de 50% das pessoas, é isso? Quando você faz uma vacina, você trabalha com o nível de proteção que ela te dá. Por exemplo, só para você ter uma ideia, uma vacina que lançaram aí, que é a primeira que saiu, a que tem disponível, que, aliás, essa é uma outra discussão, que é da dengue, que é uma vacina... ela traz uma proteção em torno de 52%, 56%. Para a dengue, isso é uma proteção muito ruim. Tanto é que ela já foi retirada, porque se viu que, na verdade, ela tinha até problema, porque a dengue tem um problema de infecção sequencial, né? Quer dizer, quando você pega um dengue, se cura, depois você pega um dengue, uma variedade diferente, são 4 variedades, né? Dengue, você tem mais risco de fazer a dengue grave. E o que eles viram é que quem tomava vacina é como se tivesse tido a dengue a primeira vez, então, caso tivesse contato com o vírus, tinha a possibilidade de fazer uma forma mais grave. Então, essa vacina ela só tem indicação para quem já teve dengue. Olha que absurdo. Uma vacina que te traz uma proteção com 3 doses. Então, de 56% é baixo. Então, uma vacina ela tem que garantir o nível de proteção minimamente acima de 70%, 80%, senão ela é pouco efetiva, né? Em termos de proteção em massa, né? Agora, essa vacina chinesa, ela estaria agora terminando essa fase 3, né, que é a última etapa de testes. E dá para dizer que ela é segura, então, porque já tem um movimento aí nas redes sociais de fake news, médicos. Outro dia eu vi um médico bolsonarista na Jovem Pan dizendo que era um absurdo, que não ia ter, que essas vacinas são tudo mentira, uma farsa. Então, para a gente esclarecer aqui os nossos internautas, levar, né, aí a informação correta, como que essa vacina chinesa ela é segura, né? Totalmente. Infelizmente, né, o que a gente está vivendo é uma das coisas mais assustadoras que tem. Na verdade, o que nós assistimos esse ano na medicina foi um show de horrores, né? Essa coisa do anticientificismo, essa coisa desses médicos, né? Um médico que tem uma formação, eu diria assim, ó, não é uma formação minimamente razoável, o mínimo do mínimo. Ele, por exemplo, falar em cloroquina, em ivermectina, é um selo de absoluta ignorância, de falta de total conhecimento.
como é nessa questão da vacina. Vacina tem fases, eles têm que mostrar os dados. Os dados, todos esses dados de estudos, ensaios clínicos, eles têm sempre uma auditoria externa que, obviamente, confere esses dados de uma maneira independente. Então, quem fala um negócio desse é que não tem o menor conhecimento de ciência, não sabe como ela funciona, não tem, né? Além do mais, daquilo que eu tenho insistido, eles não inventaram, eles fizeram uma vacina com modelo clássico. Pega o vírus, atenua o vírus, no caso, eles inativaram o vírus, tirando uma parte do genoma dele importante na replicação, e injeta. É isso. É uma vacina viral inativada, como nós temos dezenas que estão aí, que a gente usa, que funciona. Então, veja, me assusta, realmente, você ouvir os médicos falando isso, eu tenho conversado com meus alunos, realmente um show de horrores, né? E deixa a gente estupefado, porque a gente aprende na faculdade com conceitos básicos, né? Mas foi o que nós vivenciamos esse ano, com essa polarização, na verdade, né? É isso. Não, é assustador, e assim, em rede nacional, pregando que as pessoas não se vacinem, e assim, que até eu queria perguntar, uma vez saindo a vacina, ela deveria ser obrigatória, ou como, que também é uma questão que o presidente tem falado, né? Não pode ser obrigatório e tal. Como que é essa questão da obrigatoriedade? Então, você sabe, as pessoas talvez não saibam, a gente tem umas coisas no nosso país que são demais. Nós temos aqui no Brasil, chama PNI, né, que é o Programa Nacional de Imunização. Ele foi criado em 1973, com uma vacina que era a BCG, e a partir daí nós temos um calendário vacinal público gratuito que mais extenso do mundo. Nenhum país no mundo oferece gratuitamente um calendário vacinal conseguido a duras penas, né, com a briga, a luta de sanitarista, né, a última incorporação foi justamente no governo da Dilma, quando era o Quioro, era o nosso ministro, que incorporou a vacina de hepatite A no calendário vacinal infantil. Foi a última a ser incorporada, foi pelo ministro Quioro. Então, nós temos HPV, nós temos todas as vacinas preconizadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, veja, é uma coisa assim inacreditável. Essas vacinas fazem parte do nosso calendário, elas mudaram a história da humanidade como um todo, né? E dentro desse sentido, o que vivencia hoje é, na verdade, um movimento antivacina, né, de grupos antivacinas, trabalhando de uma forma absurda, inclusive médicos, né, que obviamente não conhecem a medicina, porque, veja, eu já falei aqui, em 1910, a sobrevida de um indivíduo que nascia em São Paulo era 36 anos. Hoje a sobrevida de um indivíduo é em torno de 76, 78 anos. O que trouxe isso? Vacina e saneamento básico, que, aliás, está faltando. Então, veja só, isso foi um grande movimento no sentido de melhorar a sobrevida. Repito, eu acho que a vacina mais emblemática, eu acho que aquela que pesa mais em todos nós, é a poliomielite. Verdade. Metade desses cadeirantes que a gente vê é poliomielite. Essa doença foi erradicada, ela só não foi erradicada por um problema lá no Sudão, naqueles conflitos que eles têm lá. Senão, imagina erradicar uma doença da Terra grave, né? O presidente Roosevelt teve paralisia, tantas pessoas que a gente conhece, e alguém chegar e ser contra uma vacina dessa. Então, ou a gente está louco, né? Ou tem alguma coisa que não tá fora da ordem, né? Mas, Odri, eu desviei aqui, esqueci até do que você falou lá, me desculpa, mas eu... Não, mas era isso, né? Sobre essa questão da obrigatoriedade, né? Porque... é verdade, é isso. Então, dentro desse programa, eu até perdi Você sabe que dentro desse programa, a Dilma, olha que coisa genial, como as pessoas precisam estudar, é só o conhecimento nosso. Dentro desse Programa Nacional de Imunização, quando foi criado o Bolsa Família, que é uma das coisas mais geniais que todos conhecem, reconhecido até por esse cidadão que está lá hoje, você sabe que tem muitas travas desse Bolsa Família. Olha que genialidade. O cara, para conseguir o Bolsa Família, ele tem que apresentar, primeiro, que as crianças, se ele tem crianças, tem que estar matriculado em escola, que as crianças têm que ter o calendário vacinal em dia. Então, para você entrar numa universidade qualquer, para você entrar numa escola pública, você tem que apresentar, por lei, a carteira de vacinação em dia.
Se você procurar um emprego, na época que nós tínhamos o registro, agora, para você trabalhar de Uber, provavelmente você não precisa, mas você precisava apresentar a carteira vacinal dos seus filhos. Então, se criou amarras para se garantir a vacinação das crianças. Então, é uma obrigatoriedade, né, meio imparcial. É evidente que eu não posso chegar e obrigar ninguém a tomar vacina. É evidente que é um direito inalienável do cidadão. Agora, um presidente da República, um cidadão que tem o mínimo de conhecimento, conhece um pouco da história, que teria uma assessoria. Mas, ora, quem é o ministro da Educação? É um militar que disse que nunca ouviu falar no AI-5. Pô, se o ministro da Saúde, ministro que é um militar, nunca ouviu falar no AI-5, ele declarou, imagina se ele conhece alguma coisa de saúde, de vacina. Então, o que nós temos, assim, é o triunfo da imbecilidade, da ignorância, né? E é impressionante, né, que você tem um grupo de pessoas que corroboram, que concordam com essa ideia. Então, realmente, a gente fica um pouco assustado, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não pode obrigar ninguém. Eu nem acho que a gente tem que fazer uma revolta da vacina, como o Oswaldo Cruz passou naquele momento lá, no início do século passado, com a vacina da varíola, né? Mas eu acho que as pessoas de bom senso têm que ter o mínimo de entendimento da importância dessa vacina, porque a vacina é uma proteção coletiva. Quando eu tomo vacina, eu estou me protegendo, mas eu estou protegendo coletivamente todas as pessoas. E para isso acontecer, eu preciso garantir um mínimo de cobertura vacinal, e por isso a gente tem que contar com a maioria das pessoas, mínimo de inteligência e de bom senso, que tomem essa vacina, né? Agora, Caseiro, antes da vacina, a gente tem ainda um purgatório pela frente, né? Ainda estamos aqui em 1 de outubro, não, hoje é sábado. Sábado, 3 de outubro. Então, dia 3 de outubro. E nesse caso, a gente vai pelo menos até 15 de dezembro, certamente, sem vacina. O Brasil chegou num momento de queda mesmo do coronavírus? Os dados apontam para isso? Ou você acha que ainda pode ter uma reviravolta nesse processo antes da vacina chegar? Então, eu acho, né? As pessoas estão falando. Bom, você todos devem estar assistindo. Isso aqui não é nem na nossa discussão ou nos nossos canais alternativos. Se você assiste lá essas coisas aí que existem disponíveis, você está vendo o que está acontecendo na Europa. Israel voltou a fazer lockdown. Na Espanha, aumentou de uma forma assustadora. Estão voltando a fechar tudo. Na Itália, né? E que eles estão falando na segunda onda. O problema é que nós não saímos aqui, tá falando, o Brasil está em segunda onda, nós não saímos nem da primeira onda, nós estamos ainda na primeira onda. O que mostra os dados do consórcio é que nas últimas 2 semanas parece que teve uma estabilização, mas uma estabilização absurdamente elevada, em torno de 700 mortes por dia, é incrível. Nós estamos tranquilos, tinha 1.000 mortes, estamos 700. Meu, é um absurdo, é um número assustador, 700 pessoas morrendo todo dia. Nós, já falei lá também naquela entrevista, nós vamos chegar nos 200 mil. Por quê? E o grande problema qual que é? E eu acho que é esse o grande temor que as pessoas têm que ter esse entendimento. Nós temos um grande número de pessoas que se protegeram, ficaram dentro de casa. Você deve conhecer, vocês estão aí, né, quietinhos, por questões particulares. Mas tem centenas, dezenas de milhares de indivíduos acima de 70 anos, indivíduos com comorbidades, que estão quietinhos dentro de casa. Estão com medo, se assustaram, porque viram perder. Eu já falei para você, 6 médicos já morreram aqui em Santos, 6. Nós temos 600 óbitos em Santos. Isso não é um número pequeno. Então, no momento em que você começa a abrir tudo, essas pessoas que estavam mais susceptíveis, mais vulneráveis, começam a se expor. Então, você começa a ter um risco de ter um aumento de mortalidade nessas pessoas que, na verdade, se preservaram. E a verdade disso foi o que aconteceu após aquele fatídico 7 de setembro. Claramente, aqui em Santos, a gente viu 1 semana depois, 15 dias depois, nós tivemos um pico de morte. Nós estávamos tendo 3 mortes, voltamos a ter quase que 14 mortes, né, de 3 para 14, 1 semana após
aquele 7 de setembro que veio a multidão de São Paulo para cá. Então, assim, o momento é delicado, nós não estamos numa situação tranquila, porque ainda que mostre uma tendência de queda, nós estamos com números muito elevados. É essa a questão que a gente não pode perder de vista, né? Com certeza. Agora, o que o pessoal, que a mídia, né, está dizendo, o consórcio da mídia, que tem sido puxado por São Paulo, que estaria desacelerando. Mas é muito... E a gente exatamente agora vê, a semana passou novamente de 1.000 mortos. Então, ou seja, isso daí não é para a gente ficar esperançoso, né? Não é. Eu estou falando para você, quando você pega esse número, quer dizer, você precisa de mais um tempo. Quando você pega aquela linha de média móvel, a tendência parece cair. Mas eu repito, nós temos um valor muito elevado, então nós estamos saindo de um valor muito elevado. Então, não dá para a gente computar uma total tranquilidade enquanto a gente está trabalhando com 700, 800 mortes. É um patamar muito elevado, é isso. E o grande medo é esse, eu repito, tenho falado insistentemente nisso. Essa história da segunda onda, que é verdadeiro, está acontecendo nesses países que tiveram muito menos casos, porque fecharam mesmo. É você começar a contaminar essa população que estava, a população mais vulnerável, que de alguma maneira ficou, fez o isolamento social adequado e ficou isolada, e, obviamente, ela começa a se expor, porque as pessoas começam a sair de uma forma mais intensa. Então, esse é o grande temor, né? Não, e essas pessoas que fizeram, né, esse isolamento estão há mais de 6 meses, né, em casa, né? É realmente cansativo, né? A gente chegou naquele momento de que o platô não baixou e ninguém aguenta mais ficar embaixo de casa. Foi isso mesmo. Na verdade, o que está acontecendo, e você nota de uma maneira muito clara, as pessoas estão de saco cheio. O que eu não diria que não é, né? Não é fácil, você precisa de um grau de determinação muito grande. Agora, dá para as pessoas saírem com um pouco mais de critério, né? Ontem, olha aqui, o Dri Rovai, eu fiquei horrorizado. Eu ia tirar uma foto, mas é que estava passando e ia voltar, mas eu fui não sei aonde. Eu estava voltando do hospital e eu vim pela praia. Tinha uma fila. Tem uma academia ali na praia, que é a academia que é ali do lado da Caixa Econômica Federal, ali, esqueci o nome, dessa Blue algum negócio, Blue. Tinha uma fila que ela ia até aquele conjunto que vai de um lado ao outro, lado da praia, mas uma fila enorme, as pessoas esperando para entrarem na academia, cara. É um negócio que eu falo, porra, não é normal, tá tudo bem, o cara quer ficar fortinho, tá? Mas fila enorme, passava o negócio do ônibus, a fila, os caras lá esperando para entrar na academia, que de alguma maneira deve ter feito alguma restrição, talvez sai um, entra outro. Veja, tem bom senso, vai dar uma corridinha na praia, faz umas flexões. Cara, em frente à praia, você falou que tem uma praia inteira. Então, tem umas coisas que realmente a gente precisa repensar. Outros tipos de doenças que afetam a sociedade atual, né? É isso mesmo. Essa coisa de academia, porque vai para quê? Para academia? Não tem outra explicação. Com aparelho, você tem na praia, faz umas flexões, você move o corpo inteiro, dá uma corridinha. Quer dizer, espera um pouco. Esse é o tipo da coisa que dá para esperar um pouquinho mais. Não há nenhuma necessidade de ir numa academia numa situação de urgência, né? Então, é aquilo que o Nicoleles fala, eu gosto muito de falar, uma sociedade hedônica, né? Uma sociedade que vive pelo prazer imediato. É maluco. A gente está vivendo algumas mudanças difíceis de analisar nesse momento, né? Mas que são complicadas, são, né? Mas Caseiro, me diz uma coisa. Começando a vacinação agora em dia 15 de dezembro, qual que é a tua previsão para que a população brasileira esteja vacinada? Ou aqueles você viu, a vacina ela vai começar, estão falando aí no primeiro lote que viria, né? Que esse primeiro lote seria para as pessoas que trabalham, para os profissionais de saúde, né? E para os indivíduos mais vulneráveis, indivíduos acima de 65 anos ou indivíduos com comorbidades. Como a gente faz até certo ponto na gripe, né? Você estipula grupos mais vulneráveis. Bom, agora, esse processo de vacinar também não é fácil. De São Paulo.
Veja, o grande problema é esse. A gente precisa ver. Hoje saiu uma notícia aqui que a Oxford já solicitou para a Anvisa a aprovação dela, mas a aprovação assim é uma aprovação dinâmica. Eles não têm os dados ainda, mas eles já vão adiantando. Quer dizer, está uma corrida aqui para lançar essas vacinas. Então, eu fico imaginando nessa situação o que fará, né, o nosso capitão lá diante de uma vacina desses dois que eram amigos, né? Eram os best friends aí, os melhores. Bolsonaro, né? Que agora são inimigos. É sensacional, né? Esse pessoal é bastante rápido nessa velocidade de amor e ódio, né? É como vão se comportar nesse sentido. Quer dizer, se nós temos uma vacina que funciona, que é a chinesa, que o Butantan ampliou, eles vão mandar insumos para ela estar sendo feita aqui, a partir de agora, de outubro, ela vai começar a ser manipulada aqui. Como vai ser essa dinâmica dos outros municípios, dos outros estados? Certamente isso vai gerar um conflito enorme, né? E eu estou realmente aqui apreensivo para ver. O que eles trabalham é que a partir de março nós teríamos conseguido um contingente aqui no estado de São Paulo de uma vacinação que atingiria uma cobertura vacinal suficiente para que nós conseguíssemos voltar às atividades com mais segurança a partir de março, né? Obviamente, respeitando algumas questões, que eu acho que nunca nós seremos o mesmo, felizmente. Talvez vão ter que lavar mais a mão, ser um pouco mais higiênico vai ser uma coisa boa para todos nós e para toda a população. É verdade. Né? Mas eles estão trabalhando com março em São Paulo, né? Agora então dá para ter carnaval em São Paulo, de repente, ou o carnaval está fora. Depois, carnaval está fora desse processo de anti-higiênico aí. Eu acho que tá. Eu acho que vai ser difícil falar em carnaval. Eu acho que as pessoas que trabalham com essa hipótese, assim, algumas coisas a gente já tem que limpar da cabeça. Primeiro, esses fim de ano, passagem de ano, aquela muvuca na praia, eu acho que isso aí, apesar que eu acho muito difícil segurar, eu acho que vai ser uma festa, né? Se esse 7 de setembro já foi o que a gente viu, imagina a passagem de ano, né? Os caras vão para a praia mesmo, né? E a questão do carnaval, eu acho muito difícil os caras bancarem isso, né? Agora, isso vai depender realmente da velocidade que se conseguir implementar essa cobertura vacinal na população de São Paulo, né? E agora, como é que fica isso? Eu sou de Minas Gerais. Vai todo mundo ver de Extrema, que Extrema precisa, né? Ali com aquela região ali de Bragança e tal. Como é que eu faço? Eu vou para Bragança tomar vacina. Acho que vão exigir comprovante de existência. Esse vai ser um enorme problema. Você sabe que nós temos já esse problema. Mas esse problema localmente, você sabe que algumas vacinas, Santos sempre tinha uma cobertura vacinal maior que 100% daquilo que é esperado. Você tem o número de pessoas... Mas como você pode ter mais de 100%? Você tem um sistema muito mais organizado aqui em Santos, apesar, né, em número de policlínicas, tal. Então, muitas pessoas de outros municípios, principalmente naquela região mais, né, na região de divisa de São Vicente, lá na zona noroeste, acabam vindo para Santos tomar vacina por conta dessa organização, que, aliás, o que nós temos em Santos é um sistema inercial, que veio lá do Davi Capistrano. Nada foi feito, nada. O que existe aqui em Santos, né, em termos de lógica, de policlínica, de serviço de saúde, vem daquele gênio chamado Davi Capistrano, filho, né, que pensou, que concebeu essa ideia de policlínicas, que tentaram mudar para o UBS, é policlínica do Davi, né? Nada mais foi feito, nada. Fizeram mais 2, 3 policlínicas, mas esse conceito de policlínica foi tão genial que você vê que é incorporado na população. Os caras não faltou vontade de se destruir isso, mas foi meio impossível, né? Então, veja, 20 anos quase se passaram e um conceito genial permaneceu. Quando a ideia é boa e ela realmente traz benefícios para a população, é difícil você tirar essas coisas. Mais de 20 anos, Caseiro. Pois é. Mais de 20 anos, quase 30. Então, aquela... Que, ele aliás, é de 82, ó. O mandato da Thelma foi de 88 a 92. O Davi de 92 a 96. Nós estamos em 2019, né? Já estamos como passa, hein? 20. São 20 anos,
mais 25 anos, 26 anos. Como passa, como passa. Esse é um gênio, esse cara tive o prazer de conhecer muito. Aliás, eu conheci o Davi no Partidão, eu fui do Partidão lá na juventude, né? Fui recrutado pelo Pardal, aquelas coisas. E fui em algumas reuniões clandestinas onde eu conheci o Davi. E depois nós viemos nos conhecer aqui tinha acabado de fazer minha residência lá no Emílio Ribas, voltei para Santos, e a gente no centro de referenciais. E o Davi, né, quem sabe dessas histórias que estão contadas no livro, aquele Remando contra a Maré, à Beira-Mar, que eu tenho até uns capítulos, que é importante, eu falo isso toda vez que se tem terapia antirretroviral, o HIV foi uma doença também muito grave, na década de 90, 92, ela matava mais de 400 pessoas por ano aqui em Santos, 400 por ano, em Santos, 420 em 92, e o Davi, com recursos próprios, 10 vezes menor do que o atual, bancou tratamento antirretroviral naquele momento. Então, você vê como o que é um indivíduo que tem uma visão de política pública, né? Depois, um ano depois, teve a Lei Sarney, que o Brasil começou a dar remédio para todo mundo. Então, quando você tem pessoas que têm essa visão social, né, eles mudam a história de um país, de uma nação, né? Infelizmente, esses caras são poucos, têm acabado, né? E não têm sido substituídos na mesma velocidade, infelizmente, né? Felizmente, com certeza. E voltando à questão da vacina da Oxford, tiveram 2 casos de doenças neurológicas, né, entre os voluntários. Essa vacina causa um pouco de medo, então, né? Essa é o que eu estava falando. Essas vacinas, ela é um modelo novo. Quer dizer, ela já tem manipulação genética. Ainda, né, você pegou um adenovírus de macaco, né, um vírus que teoricamente no homem pode causar sintomas muito brandos. Eles pegaram esse vírus, manipularam geneticamente, puseram a parte do gene que cria aquelas espículas do coronavírus, puseram nesse vírus. Então, uma vacina já, primeiro, é vírus vivo, não é vírus morto. Então, já começa com um problema aí. Teoricamente, mulheres grávidas, por exemplo, pacientes imunocomprometidos, já tem que... a princípio, não devem tomar essa vacina. Então, já começa a ter restrição das vacinas. Além do mais, que eu estou falando, nós não tínhamos esse modelo de vacina. Por isso, você precisa de mais tempo para testar a segurança. Nós participamos aqui em Santos de vários estudos clínicos. Nós temos um centro de pesquisa clínica no Guilherme Álvaro. Muitas dessas drogas do HIV nós participamos. E essa fase 3 é muito delicada, porque a fase 3 é aquela fase multicêntrica, que é a fase atual da vacina. Então, quando você põe um inóculo num paciente, então, assim, esse paciente, ele toma o inóculo, ele volta para uma visita em 14 dias. Tudo que ele fala, você tem que anotar. Ele fala, olha, eu tive dor de cabeça, como foi? Eu tive dor no meu dedão, dor no dedão. Você anota e você põe ao lado se você acha que tem a ver, por exemplo, no caso, com a vacina ou não. Se você acha que não tem a ver com a vacina, o que você atribuiria aquilo? Então, veja, 2 casos, né, de mielite transversa, de quadro neurológico, ainda que você pode dizer, olha, não tinha a ver. Às vezes é muito difícil você distinguir o que tem a ver e o que não tem a ver, entendeu? É muito difícil, porque às vezes vai meio no chutômetro. Você fala, não, eu como porque você como pesquisador pode falar, eu acho que não tem a ver. Você não tem como provar. Mielite transversa é uma doença que pode ser causada por uns vírus, mas pode ser causada por vacina. Então, isso é muitíssimo complicado. Você vê que na chinesa não teve nenhum evento adverso grave, né, documentado. E eu repito, para quem está ouvindo aqui, é a chinesa. Não. Para essa vacina estar aqui sendo testada, eles têm um comitê independente que avaliam esses dados em tempo real. Então, a China inventa, encobre dados. Não pode, né? Você tem comitê independente que vai avaliando todos esses passos, né? Então, obviamente, se tivesse alguma complicação, isso vazaria imediatamente, né? E a Rússia anunciou a segunda vacina agora também, não sei se vocês viram. Além da Sputnik, eles anunciaram que finalizaram o teste clínico de uma segunda vacina também, depois da Sputnik. Bom, daí
Daí você já começa a ficar com a antena mais ligada ainda, pelo seguinte motivo, porque a Sputnik ela é um modelo igual a de Oxford, que se eles botassem fé integralmente nessa de 100%, eles não iriam trabalhar com outra, né? Porque se tu tem uma na mão, para que tu trabalhar com outra? Isso já começa a deixar a gente mais cabreiro ainda, né? Falar assim, será que esses caras começaram a ter dados que estão mostrando muito efeito adverso, coisa do tipo, e já estão trabalhando com outro modelo? É difícil, é o tempo que vai dizer para nós. Mas eu não tenho dúvida que essa chinesa tomarei. Eu acho que ela é totalmente segura, e esse é o modelo que eu tomarei. Toma até 2 vezes, viu, Caseiro, se precisar. Não, a dose é dupla mesmo. Você toma uma e depois de 15 dias você acertou isso. Você vai fazer certinho. Parabéns. É isso mesmo. Eu tomo também. Caseiro, eu acho que... Fale, Roberto, fale. Falando um pouco, saindo um pouco dessa questão do coronavírus, assim, né? Como é que você está vendo aí as decisões do Ministério da Saúde, os encaminhamentos, outras coisas de nível geral? Tu sabe, eu na verdade, eu sou suspeito, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil no nosso país, né? Eu já falei que eu não terei sossego na minha vida. Primeiro, acho que nem eu, nem você, nem a Adri, nem todos imaginávamos que nós iremos passar por isso, né? É um momento incrível, né? Depois de tantos avanços que nós tivemos, né? E a gente está tendo esse triste momento de estar vivendo com um desmonte de tudo. E olha, eu vou dizer para vocês, nós vamos demorar muito tempo para reconstruir. Os caras estão destruindo tudo. Estão destruindo na área da saúde, na área da cultura. Na área da cultura é impressionante. O cara acabou, né? Ele põe uns verdadeiros idiotas lá. Esse é o peso que ele dá para as coisas. Como é que pode? Eu fico imaginando, na época do Davi aqui, você sabe que é engraçado, né? Ele pusesse aqui um secretário de saúde que não fosse médico. Nossa, isso dava um movimento, a imprensa só falava naquilo, é impressionante. O cara põe um general, né? Para ser ministro da educação, um cara completamente alheio a qualquer conhecimento de medicina. Quer dizer, é óbvio que no está tendo, nós tivemos Serra aí, né, que é outro incompetente, mas tinha um cara que tinha uma visão um pouco maior, se cercou de pessoas, inclusive o Davi. O Davi foi um cara que assessorou o Serra, né? Muito. Esse é um dado interessante que ninguém sabe no programa de saúde da família. Isso é ideia do Davi. Agora, o que eu vejo é um enorme desmonte, né? Nós estamos passando, que inclusive desse governador do estado de São Paulo, né? Nós estamos numa velocidade de privatização assustadora. Eles estão privatizando tudo, inclusive aqui no nosso serviço Guilherme Aura, privatizaram UTI, privatizaram fisioterapia, privatizaram laboratório. Há um movimento enorme de privatização de tudo, né? Então, a boiada não está passando só lá, a boiada está passando aqui em São Paulo também. Esse incompetente desse Dória está se aproveitando desse momento, né? E está fazendo passar a boiada aqui, né? Onde teve uma votação importante aqui em São Paulo, que eles têm conseguido. Né? Então, pessoal, a gente precisa ficar muito atento. Na verdade, é incrível. Esse desmonte é tamanho que a gente não sabe nem para onde olhar e por onde segurar esse movimento, né? O que eu espero obviamente, que a população uma hora se toque, né? E eu acho que só vai se tocar mesmo quando ela sentir essa coisa até certo ponto, né? No bolso, né? Ele parece que esse auxílio foi meio providencial para esse cara, ele gostou, né? Mas eu acho que nós temos que ficar muito atento a essas PECs todas, porque, na verdade, é um enorme movimento de desmonte, né? Não sei se você viu a declaração, eu não te mandei, a declaração desse ministro, mentira da questão de falar em homossexualismo, ver um ministro, ele não... Mas até aí tudo tá. Mas esse cara me falou de professor, não sei se você viu essa declaração dele. Professor é professor porque não conseguiu fazer coisa. Veja, o ministro da Educação. Então, você veja o nível desses caras que estão nos governando, né, Alvar? Então, é por isso que eu acho que você tem bastante trabalho aí pela frente. Temos, viu? Porque o que me espanta um pouco é realmente essa tranquilidade. Não vejo um movimento
Eu nem acho que as pessoas não estão saindo na rua por conta do coronavírus, não. Eu acho que as pessoas estão tão atordoadas, né? Essa é a impressão que eu tenho, né? Agora, falando, a gente, em março, quando começou, pelo menos quem acreditou na gravidade, né, da Covid, criou aqueles hábitos, né, de passar álcool gel em tudo, ir no supermercado, lavar tudo, uma série de medidas, e vai para o banho, tira a roupa e tal. Eu queria perguntar, depois de 6 meses, né, depois mais, né, de 7 meses, o que a gente deve manter? O que a gente... Por exemplo, eu preciso deixar minha compra do mercado 3 dias lá fora ainda. A gente isso aí, viu? Isso aí foi uma enorme bobagem, assim. Olha só, você sabe que esse dado é um dado interessante. Você sabe que despencou a prevalência ou a incidência de doenças respiratórias nesse período. Essas medidas gerais de álcool gel, de uso de máscara, mesmo que muitos fazendo de forma inadequada, houve uma diminuição enorme de casos de doenças respiratórias, como influenza, de conjuntivite bacteriana e viral. Então, muitas doenças que têm uma alta prevalência nesse período de inverno caíram de uma maneira muito grande com essas medidas que foram tomadas. Então, medidas de higiene básica, como lavar as mãos, né? O cara que falou primeiro lavar as mãos foi o Semmelweis. Semmelweis é um médico húngaro que morreu em Paris. Ele é chamado, o pai da infecção hospitalar, né? E ele morreu doido em Paris, gritando. Ele mostrou lá que no hospital Saint-Pétrier, lá em Paris, que os médicos, que eram uns porcão, né, saíam das secções de anatomia, iam lá fazer parto, a mortalidade era de 70%. E entre as enfermeiras, as freiras que tinham higiene e tal, a mortalidade era menor que 5%. E esse cara se tocou disso e falou, lave as mãos. E ninguém acreditava neles. Ele morreu louco em Paris, gritando, lava as mãos, lava as mãos. Isso foi em 1700. Aliás, tem um livro maravilhoso do Cellini sobre o Semmelweis, que é lindo esse livro, contando um pouco a história desse cara. E a gente passou 200 anos, está aí. 30% dos pacientes que internam no hospital saem com uma infecção hospitalar, pelo simples fato de não lavar as mãos de uma maneira adequada. Então, eu acho que se a gente conseguiu aprender isso é um grande movimento. Lavar as mãos e a questão das máscaras é o que os chineses já fazem. A gente vê aqueles asiáticos, tudo de máscara na rua. Às vezes ele usa máscara porque ele está com sintoma respiratório e ele usa para proteger os outros. É isso que a gente tem que aprender. Né? Você está com sintoma, ou você não vai trabalhar, ou você não vai para a escola, mas se for, use máscara para proteger os outros. Agora, essa coisa de embalagem, isso é uma forma muito improvável de a gente ter que passar e limpar tudo, né? Veja, você pegou esse material que chegou de compras, você tirou, né? Você lavou suas mãos com água e sabão de uma forma adequada, você joga todo esse material fora, isso é o suficiente, né? Não dá para ficar nessa piração de deixar em quarentena as compras, depois trazer para cá, lavar todas as coisas. Porque você está numa paranoia, né? Aí a gente pira. Não há comprovação dessa necessidade. Chegou as compras, tira as coisas de dentro, né? O que tiver que lavar a fruta, lave e guarde, joga esse material fora, lave as mãos de aquilo ali de uma forma adequada com água e sabão. É a melhor substância que tem para higienizar as mãos, né? O álcool é quando você não tem água e sabão. A gente usa álcool, o gel, né? Ou depois de lavar, você pode usar álcool e gel, mas é isso é uma coisa que a gente tem que fazer geral, quando vem coisas da rua, lavar as mãos. Nossa avózinha já falava, tua avó já falava, vai para tudo, lava as mãos, moleque veio da rua, né? Estava lembrando de uma campanha que foi feita na época da ditadura, mas é memorável a campanha mesmo assim, do Sugismundo, né? Sugismundo? É verdade, porra, você foi lá atrás, é isso mesmo. O Sugismundo. Mas, porque o ser humano é muito porco, cara. Eu dou umas corridas na praia e você vê, rapaz, tem uns caras, você vê às vezes, rapaz, o cara soa o nariz, aquele que solta aquele nariz, ele põe com a mão aqui. Aí depois vai te dar Depois vem te dar a mão, tu imagina, o cara vai lá, faz aquele xixi, cara, eu atendo todo dia, eu já não dou mais a mão pra ninguém, eu falo, chega, já cortei. Vai mudar esse hábito, né, de dar a mão, dar beijinho, agora, né? Não dá. Vê, nós temos lá no CRAS, né, um serviço que você sabe que vira e mexe, o CRAS é o centro de referenciais, eu trabalho lá cuidando dos HIV há 30,
Então, vira e mexe, os caras roubam a torneira, aí fica vazando água, leva a torneira, então tá sempre desligado, rouba a lâmpada. Então, você fica imaginando que esse cara vai lá no banheiro, faz xixi, às vezes estão com diarreia, se ele lava, não lava a mão, não lava. As pessoas, né, de uma maneira geral, com todo o respeito a quem faz, mas as pessoas são meio porcas, de uma maneira geral, né? Os caras são meio porcão, aquela que limpa o nariz, passa na calça, não, puta. Coçando as partes íntimas. Não, isso é humano. Não, isso é humano, cara. É demasiadamente humano. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho nesse sentido. As mãos são as principais formas de transmissão de doenças. A gente tem que entender isso, né? Acho que já será um avanço. Chega de dar mão, dá beijinho. É melhor dar beijinho do que dar mão, sabe? Essa é a verdade. Pelo menos o rosto não vai em certos lugares, né, Caseiro? Exatamente. A mão vai em tudo, cara. A mão vai em tudo. A mão é uma nojeira total, né? Então, quer dizer, as contaminações, maior parte, elas acontecem mesmo... Via mão. Via mão, assim. Via mão. É evidente, o coronavírus é um vírus de transmissão respiratória, tá? Mas por mão também. Obviamente, você tossiu aqui e tal, dá a mão para o outro, põe na boca, isso é uma forma indireta de transmissão. A grande maioria das doenças, o próprio corona, a transmissão é só com proximidade. Se você está distante, você está eliminando aqui, ó, muitas gotículas, vê aqui, tem um tipo de gotícula. Fala, né? Quando fala, E essas gotículas, as partes, enquanto elas estão úmidas, os vírus têm uma sobrevida. O coronavírus tem dados que mostram que até 3 dias ele pode sobreviver em superfícies, desde que essas partículas ficam umidificadas. Você passando a mão lá, isso tem estudos, por exemplo, do influenza, você chega a pegar 70% da carga de vírus que está nessa superfície. Tua mão já está contaminada. Aí você vai fazer coçar, põe a mão na boca. É assim que as pessoas se contaminam, né? Isso vale para muitas outras doenças, né? Que são extremamente importantes na nossa vida, né? Agora, eu acho que se a gente passou tudo isso e aprender um pouco, uma grande parte da população se tocou da importância disso, lavar as mãos antes da refeição, eu acho que a gente avançou bastante, né, em algumas questões. Com certeza. Era isso. Acho que era isso, né? Mais algum recado que o doutor Marcos Caseiro tem a dar para todos nós aqui? Não, legal. Não, primeiro é legal, o recado é esse, pessoal. Eu acho que eu queria estar, eu acho que eu insisto com todos que estão aqui sempre nos ouvindo, que 3 coisas, eu sou chato, hoje vai ficando velho, vai ficando mais chato, né? Eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro, eu acho que existem coisas que mudaram a história da humanidade, mudaram a história. Essas coisas foram saneamento básico e vacina. E concomitantemente a isso, eu digo atividade física com uma certa regularidade e se alimentar de uma maneira adequada. Eu falo isso para vocês, e eu estou aproveitando esse espaço para falar isso, porque olha o dado que eu vou te falar. Tem um dado de segmento em inglês de 10 anos. Eles pegaram pessoas que faziam 150 minutos de atividade física. Isso vale para tu, viu, Rovai? Porque a Adri é mais magrinha aí. 150 minutos por semana. Eu estou fazendo mais que isso, Caseiro. 2h30. Olha o dado que eu vou te falar. Pessoas que fizeram 2h30 de atividade por semana, elas tiveram, no segmento de 10 anos, 70% de diminuição de risco de doenças de neoplasia, de câncer. 70% de diminuição em relação àqueles que não fizeram essas atividades. E eles consideraram atividades, até aquele cara que vai e faz caminhada para levar o cachorro, tudo. É um estudo muito bonito. Então, veja, 80% desses diabéticos, nós melhoraríamos se esse indivíduo não tivesse sobrepeso, se alimentasse, fizesse atividade. Então, esse é um grande momento para a gente entender que a saúde está na nossa mão, né? Literalmente na nossa mão, né? Se alimentar adequadamente, fazer o mínimo de atividade física, higiene pessoal, né? Higiene pessoal foi a grande revolução que aconteceu na humanidade. E eu espero que a gente aprenda alguma coisa nesse pós-epidemia, entre elas essas poucas questões que modificam a nossa vida, não é? Essa é uma ideia geral. Muito bom, vamos seguir. Muito bom, muito bom. Mãos limpas para sempre. Mãos limpas, isso aí. Operação Mãos Limpas. Abaixo as mãos sujas. É isso aí. Abaixo as mãos sujas. Legal.
Caseiro, muito valeu, obrigada. Caseiro. Meninos, legal. Grande abraço para ti, meu amigo. Grande abraço. Sempre um prazer estar com vocês. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Um beijo. Isso aí. Beijos a todas, beijos a todos. Beijo. Até. Bom fim de semana a todos.